a história da Argentina, melhor dizendo, é até curioso citar que a Argentina foi um país desenvolvido, um dos mais ricos do mundo no começo do século XX. Rica até no nome, né? A Argentina vem de Argentium, que é a prata na tabela periódica. E os europeus tinham um ditado lá atrás, quando queriam falar que alguém era muito rico, eles falavam, fulano é rico feito um argentino. Como que esse país que era tão próspero, muito à frente do Brasil no começo do século XX, era tido como os Estados Unidos, o Canadá do hemisfério sul, ele consegue se tornar agora um país tão pobre? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu diria, para começar, eu resumiria em populismo, estatismo e ideias econômicas fracassadas, que nunca deram certo, seguem dando errado, mas os argentinos não conseguem superar essa maldição do seu passado, que não é de agora. Quando a gente analisa a história argentina, eu diria que a derrocada da Argentina inicia lá na década de 30 com o Perón, com aquelas políticas de realmente foram 40 anos praticamente depois da década de 30, onde o mote foi Estado como promotor do crescimento, vários setores nacionalizados, petróleo e gás, setor bancário, setor industrial, ferrovias. São aquelas receitas que a gente já conhece, que não dão certo. Naquela época isso não estava tão evidente, mas ali foi o início realmente da Argentina deixar de ser um país desenvolvido e começar a empobrecer, pelo menos em termos relativos. Quando a gente analisa o PIB per capita da Argentina com países como Estados Unidos, Austrália e até mesmo o Brasil, a Argentina está perdendo, está ficando ou mais pobre, comparando com a Argentina mesmo, ou até mesmo menos rica do que outros países. E agora a gente vê o caminho que o peso está tomando. E a dúvida que fica é, será que a gente vai ver o real tomando esse mesmo caminho? Até porque o processo inflacionário muito avançado que a gente está vendo lá hoje, ele não é linear. Se a gente volta para 2015, foi um ano onde basicamente 5 países no mundo, com exceção de países africanos, que vários lá têm problemas estruturais, mas 5 países no mundo tinham inflação de 2 dígitos. Era Ucrânia e Rússia, que estavam em guerra na época, então a coisa não mudou tanto assim, né? Se a gente for olhar hoje. Venezuela e Argentina e o Brasil. Sendo que a Venezuela tinha uma inflação na época, uma inflação que era maquiada, evidentemente, mas não chegava a 100%, e a Argentina tinha uma inflação em 2015, se eu não me engano, na casa de 20%. Então veja que de 20% saiu para mais de 100% agora. Nós tínhamos 10%, conseguimos controlar a inflação. Hoje, se a gente pega em 12 meses, está no patamar de 4,18%. Isso em 12 meses, enquanto a Argentina no mês está com 8,4%. Nossa. De inflação. Então descolou muito, a Argentina piorou muito em comparação ao Brasil, mas o que assusta é a velocidade da piora, principalmente após a pandemia. Eu não sei quem fez aquele tweet de como é bom ter um presidente, mas aquilo envelheceu mal, muito mal, devido a esse excesso de intervencionismo político. Mas sobre essa inflação da Argentina, que eu acho que é o ponto que mais assusta, né? A questão de que, poxa, $1 tá valendo quantos pesos que você falou hoje? No dólar blue, que é o dólar de mercado, que reflete a realidade, hoje de manhã 493 pesos. 493 E pesos. o oficial, cerca de 240. Então é um ágio de 100% praticamente. O oficial que o governo fala que deveria valer. Exato. O que é pior, porque na Argentina hoje não é nem 2 taxas de câmbio. Há um menu de taxas de câmbio. Você tem um site lá onde você tem o dólar turista, o dólar oficial, o dólar do varejo, o dólar do atacado, o dólar Coldplay, não é uma sacanagem, realmente existe. Dólar Qatar, Netflix. dólar Netflix e aí o dólar Blue, que é realmente o das ruas. Mas é um manicômio, né? Um manicômio cambial e não tem como um país funcionar dessa maneira, né? Outro dia eu tava conversando com uma empresária aqui do Brasil que ela tá pensando em expandir para outros países. E chegou a colocar a Argentina na lista, porque, poxa, é um país com 45 milhões de pessoas, é muito próximo do Brasil. Só que ela falou que não dava pra ir, porque ela falou, se eu mando dinheiro eu não consigo trazer de volta. Porque o governo fica controlando o câmbio. E de que adianta eu poder trazer de volta num certo limite que eles me dão numa cotação totalmente artificial, se o que vale a cotação de mercado. Então isso acaba afugentando investimento internacional, que como você falou, a Argentina tinha muito lá atrás. E sobre essa inflação, quais são as causas da inflação argentina? O que uma das causas da inflação, já respondendo a pergunta do Bruno, é sim a expansão monetária. Você expandir a oferta de dinheiro, vai desvalorizar a moeda. Ele reconheceu isso? Reconheceu, me surpreendeu, porque eu não imaginei que ele fosse dizer que pra mim é uma obviedade, ele reconhecer isso. Porque tinha aquele vídeo anterior dele falando que, olha, os preços aumentam,
a gente dá mais dinheiro pras pessoas e os preços continuam aumentando. Então o pessoal ficou zoando, né? Eu acho que foi o Terraço Econômico que tirou um print e falou: olha sobre tela, descoberta da inflação. Expansão da moeda é literalmente imprimir mais dinheiro, Exatamente. né? Exato. Esse é o principal problema da Argentina, a expansão monetária que é desenfreada e a quantidade de dinheiro que eles imprimem, olhando o ritmo de expansão do dinheiro, poucos países têm esse mesmo ritmo de expansão monetária. Só que a causa dessa expansão são os problemas fiscais, porque na Argentina, ao contrário do Brasil, de países mais organizados, o gasto fiscal não é bancado via impressão de dinheiro. Olha só, o Brasil pode ser visto como organizado. Pois é, relativamente é. Mas lá o gasto fiscal ainda é muito bancado pela impressão monetária. Então o próprio Banco Central imprime dinheiro para cobrir parte do déficit. E o resultado é a inflação direto e a moeda desvalorizando nessa velocidade que realmente acelerou agora e está num momento muito crônico, porque as reservas da Argentina estão chegando ao fim. Reservas internacionais. Líquido tá 5 bilhões, se não me engano. Exato. Então, nesse patamar de câmbio controlado, com as reservas nesses níveis, daqui a pouco ela não consegue importar insumos básicos. Então, é uma situação dramática nesse momento na Argentina. Sobre essa questão de impressão de moeda, a questão é tão absurda que a Argentina tem crise de depósito de papel moeda. A Argentina tem 2 fábricas de dinheiro, de papel moeda, e não dão conta. Depois das medidas da pandemia, eles pediram para a Casa da Moeda Brasileira imprimir, salvo engano, foram 400 milhões de cédulas, não sei. Nossa. Mas isso equivale a 22 aviões de transporte de dinheiro. Nossa. Inclusive, essa impressão não tá paga. A gente também levou calote disso. Essa própria impressão não tá paga. Então, assim... E aí, o Bruno até postou esses dias atrás sobre a questão da Venezuela. Nem adianta confiscar esse dinheiro, não vale muita coisa. Mas pode acontecer como na Venezuela, não tem as notas lá no meio da rua jogadas e tudo mais. E aí saiu uma reportagem sobre a nova nota de 2.000 pesos, né? E aí eu lembrei, caramba, tem argentino pegando a moedinha, que não tá valendo quase nada. Na verdade, tá valendo menos do que o metal. E eles estão derretendo. Porque tem não sei o nome dos metais, tá? Mas tem o mais amarelado e tem o mais prateado por dentro. Eles estão dividindo para vender. É a mesma coisa que na Venezuela, que eles estão fazendo artesanato com as cédulas do dinheiro de lá. Isso acontece realmente quando a inflação atinge esse nível de descontrole, onde o custo para imprimir o dinheiro é maior do que o valor de face da nota. Normalmente são as moedas, no Brasil já acontece isso. A moeda de R$1 deixou de existir. A moeda de 1 centavo, a de 5 centavos, porque já custa mais produzir essa moeda do que o valor de face dela. Mas o caso da Argentina é engraçado que agora finalmente saiu a nota de 2.000 pesos, que é a maior denominação, mas tem um pouco de a questão política e de não admitir o fracasso econômico total, porque há muito tempo que eles precisam de notas de maior denominação, porque os ATMs, os caixas eletrônicos, é um caos, tem que manusear dinheiro com quantidades absurdas, só que em algum momento eles têm que ceder e, bom, vamos criar uma denominação maior e foi de 2.000 pesos. Isso me lembra no caso do Brasil, que era o Cruzeiro Real ou Cruzeiro, se eu não estou enganado, que nós chegamos até a denominação de 500 mil cruzeiros. E, a próxima nota seria 1 milhão. Seria uma humilhação, 1 milhão de cruzeiros. Aí finalmente teve mais uma troca de moeda, cortou-se zeros, mas não fomos até 1 milhão de cruzeiros. Mas é também um pouco de ferir os brios, o ego dos argentinos, mas tem que reconhecer o fracasso. Da noite para o dia, olha, aquele seu peso que valia 1 não vai valer mais e você não vai conseguir sacar da sua conta bancária. Foi um caos para a economia argentina, um caos social, quebradeira, convulsão social, várias trocas de presidentes sucessivas. Foi 2001, 2002 e 2003, com recessão na economia da Argentina, aumento de desemprego, caos completo. E aí sim que veio o kirchnerismo, que foi uma reedição do peronismo. Essa é a verdade. A reedição do peronismo. Na verdade, até hoje tem candidato à presidência lá que se autodeclara peronista e... Isso, felizmente, a gente não tem de semelhança com Vargas, né? O Vargas é mais coisa do passado e não é ainda hoje utilizado como outras pessoas uma referência. Outras pessoas ficaram maiores do que o Vargas. É verdade. Aí não sabe se felizmente ou infelizmente. Exato. Mas sobre essa questão do corralito que o Rich falou, entenda quase como um plano Collor que nós tivemos aqui. Porque em 90, o Collor simplesmente, depois do feriado bancário, falou, então, o seu dinheiro não é tão seu quanto você pensava, agora ele é nosso.
está confiscado. Inclusive, o empresário, por exemplo, tinha folha de pagamento para pagar, o governo falava, não, você não tem mais o dinheiro, mas eu te dou uma linha de crédito aqui. Ou seja, eu quebro suas pernas, mas eu te alugo a muleta. E me agradeça, né? Porque sem isso você não teria a muleta. É como funciona. Na Argentina, eles tinham contas em dólares nos bancos, tinha conta em peso e em dólar. E como lá na Argentina o pessoal brinca que assim que o argentino nasce, a primeira coisa que ele vê após a mãe é uma nota de dólar, né? Apresentado de cara, porque ele vai depender daquilo para conseguir viver, o pessoal tinha preferência por guardar dinheiro em dólar. Só que o dólar ele pode ficar estabilizado durante um tempo, mas quando vem um choque, alguma coisa, o valor dele vai lá para cima. E simplesmente o governo ele proibiu o saque do dinheiro em dólar e quando ele autorizou, foi numa cotação artificialmente desvalorizada. Então vamos supor que o dólar estivesse valendo na época, e era mais ou menos isso, tá, gente? 3 pesos, e falaram, não, você pode tirar, mas é por 1,40. Foi algo assim. Só que hoje o dólar tá valendo, lá na cotação Blue, 493 pesos. Então vejam como a aceleração da inflação realmente, né? Ela foi de maneira muito forte. Eu tenho alguns dados aqui da Argentina de inflação. Porque como a Josi falou aqui, esse problema não é de hoje. Se a gente pega a Argentina, de 1945 até 2023, nós tivemos 78 anos. Nesses 78 anos, nós tivemos 54 com inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 e às vezes 4 dígitos, em 1989. Onde, inclusive, a inflação, alguns dizem que só não foi maior porque o pessoal que trabalhava na Casa da Moeda entrou em greve. Então, sem saber, foram heróis nacionais que evitaram uma inflação mais alta. Mais moeda. E só para mostrar como a inflação ela não é linear, eu peguei aqui o ano de 74 e 75. Em 74, a inflação deles foi de 74%. Quanto é que você acha que foi em 75, amor? Era 74. Tô falando que não é linear. Pra quanto você acha que foi? Mais que o dobro. Mais que o dobro seria um chute bom, mas não foi mais que o dobro. Foi mais de 10 vezes. Foi pra 954% 75. Então isso que a gente tá vendo agora pode piorar ainda mais. A gente não sabe o que vai acontecer. E, poxa, o argentino, ele vendo isso, ele pensa, eu tenho que me proteger, mas não tem acesso a dólar. Como você se falou aqui, eles estão com reservas cambiais se esgotando. Você falou que é mais ou menos 5 bilhões? É, a reserva líquida tá 5 bilhões, né, Fernando? Esse é o dado. Cara, 5 bilhões, eu fui olhar o valor de mercado da Apple, é 2,71 trilhões, né? E só de negociação de Apple por dia já é muito mais do que a reserva cambial argentina, mas isso equivale a 0,2% do valor de mercado da Apple. A Apple tem no caixa mais de 100 bilhões de dólares. Podia emprestar pra Argentina. Deixa eu só... Ou não, né? Porque eles deram 10 calotes já. O que é a reserva cambial, assim... Explicando, porque é o que eles têm, é o que eles têm pra de pagar dólar. as pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem quase 300 bilhões de dólares em termos de reservas cambiais, né? Tá. O Banco Central tem isso. Então o estrangeiro ele vê o seguinte, se eu mandar dinheiro pro Brasil, pra investir no Brasil, eu tenho que trocar o meu dólar por real. Só que se eu precisar, não tem aqui um limite de troca. Eles não colocam um limite no câmbio. Né? E também não controla artificialmente a cotação. Sim. É mercado e eu não tenho limite. Então eu posso entrar e eu posso sair do país tranquilamente. Sendo que também, se o investidor estrangeiro pensa em emprestar dinheiro para o Brasil, ele olha, poxa, o Brasil tem uma dívida pública externa controlada, porque a dívida pública interna você pode pagar em real. Né? A externa em dólar. Ele deve pouco e, além de dever pouco, ele tem muita reserva. 300 bilhões é reserva pra caramba. Pode pagar. Agora na Argentina é o contrário. Quando eles olham, tem muito calote. Já foram 10 calotes. Além disso, os caras não têm dólares. Ninguém tá mandando dólar pra lá, porque se manda não pode tirar de volta. Como que eu vou emprestar dinheiro pra Argentina? Uma das grandes diferenças entre o Brasil e a Argentina no período recente foi o Plano Real, que foi uma reforma monetária, mas também foi uma reforma fiscal e uma reforma bancária. E lá a gente conseguiu conter várias das torneiras de impressão de dinheiro, que estavam jorrando liquidez na economia. A Argentina não conseguiu fazer isso até hoje. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa economia para deles. De fato, o Plano Real ele teve muitos méritos aqui no Brasil. E hoje a gente convive com uma inflação muito mais amena comparada com a da Argentina. E depois, né, teve Plano Real, passou um tempo, na época do Armínio Fraga, veio o tripé macroeconômico. Que fala que aqui no Brasil nós temos que ter responsabilidade fiscal, que é o que o Rich falou, né? A Argentina enfrenta déficits recorrentes. E nós passamos a enfrentar também após 2014. O que é o déficit? Diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. Se você tem uma diferença positiva, arrecada mais do que se gasta, arrecada, porque a gente arrecada muito, né? Mas também gasta muito, mas se é positivo, superávit. Se é negativo, déficit. Se você tem déficit, tem que pegar dinheiro emprestado. Aumenta a dívida. Então, responsabilidade fiscal. Você tinha metas de inflação também para deter essa desvalorização da moeda, que não poderia ser de maneira muito acelerada. E graças à responsabilidade fiscal e a questão de metas de inflação, você poderia ter um câmbio flutuante.
Na Argentina, como eles não têm responsabilidade fiscal e meta de inflação lá, simplesmente eles batem a meta e dobram, que nem diria Dilma, então o câmbio não fica flutuante, ele fica simplesmente, sei lá, qual é a palavra pra isso? Tá pegando um foguete, tá embarcando com Elon Musk pra Marte. Será que o Brasil vai tomar o mesmo caminho da Argentina? E eu queria saber um pouco da opinião de vocês, sobretudo porque a gente tá num primeiro ano de um novo governo que tem, em termos ideológicos, muito mais proximidade com as pessoas que governaram a Argentina durante a maior parte do tempo, né? O governo kirchnerista, e que também tem ideias econômicas mais, digamos assim, heterodoxas. Então, qual a visão de vocês? Pode começar. Agora sou eu, né? Bem, vamos aos fatos, né? Promessas de campanha sendo cumpridas. A questão do aumento... Primeiro, né? Vamos lá, mudança de conceito. Gasto público não é despesa, não é gasto, é investimento. PEI, vai aumentar gasto público através de aumento de carga tributária. E a gente está falando de alta de carga tributária agora do arcabouço, não. Isso o ministro da Fazenda falou lá em janeiro. Ele anunciou um pacote de 242 bilhões total e de aumento de carga tributária em si, de novos impostos, né? Ou de aumento de alíquota em torno de 153, salvo engano. Então vai aumentar a fiscalização, acabar com alguns créditos, a questão do CAF, do voto de Minerva, enfim. Isso foi anunciado em janeiro. Eu não entendi porque não deu muito alarde na época. Então já tinha anunciado isso. A questão do teto de gastos foi também promessa de campanha, de que isso iria ser extinto. É o que está acontecendo, né? A gente teve a votação aí do novo arcabouço, que é uma régua com regras fiscais para o governo não gastar além do que deveria, já que, né, como o Bruno mencionou, a gente gasta mais do que arrecada desde 2014. Em 2022 mudou ali um pouquinho, mas os 2 primeiros bimestres desse ano a gente já está em déficit também, o próprio Tesouro já soltou os números. Então, assim, esse tipo de medida, novamente, antes de qualquer outro comentário, não tem discussão a respeito da qualidade do gasto, não tem discussão sobre enxugar a máquina pública, muito pelo contrário, novos ministérios, etc e tal, né? Então, assim, isso já nos prova que melhor não vai tornar a nossa situação fiscal. Melhor não vai, ou muito menos manter, né? Não vai manter, muito menos melhorar, no caso. Então, assim, são medidas que são muito sérias, muito graves. O Brasil não deveria aumentar o gasto. Novamente, repito, não tem discussão sobre a qualidade do gasto, e eu tô falando de pastas essenciais, especialmente educação, tá? Não tem essa discussão. Mas voltando. Então, se a gente tá aumentando o gasto, o Brasil gasta mais do que arrecada, isso gera aumento de impostos, carga tributária, isso afeta o PIB, isso aumenta a dívida pública, interfere na inflação, e a gente ainda tá nesse morninho até haver a troca do presidente do Banco Central, tá? Porque, e aí eu puxo o exemplo, eu puxo o exemplo do que aconteceu na Turquia. Se a gente tem a Argentina eu sempre chamo a Argentina de nosso laboratório de ensino. A gente que tem que aprender, a gente aprende lá. Não sei se a gente vai aprender mesmo. Agora, em relação a essa questão do Banco Central, que eu acho que vai minar muito mais do que pode acontecer, que já está acontecendo, é o exemplo da Turquia, que teve muita interferência do Banco Central e aí a inflação pipocou de vez. Isso na prática. Então, um exemplo prático, né, da Turquia. Ali teve interferência na independência do Banco Central, trocou o presidente do banco, não agraciou o governo, ficou trocando, aumentou, diminuiu os juros, a inflação foi aumentando de uma forma absurda. Eu não lembro dos números, tá? Agora. Eu tenho aqui. A inflação na Turquia nos últimos 12 meses, 43,6%. Agora, fala antes da pandemia. Chegou até 80% no começo do ano. Chegou até 80%. Aqui no ranking que eu tenho, tem uns 40 países. Acima da Turquia tá a Argentina. Então assim, só fechando o raciocínio. Nossa, mas a gente não tá imprimindo dinheiro como a Argentina tá imprimindo dinheiro. Beleza, a gente vai exaurir todas as nossas outras oportunidades para chegar nesse ponto, porque a gente tá mostrando que o tempo inteiro que inflação aumenta. Chegou a determinado ponto, ele perde o controle, sai do controle. Então hoje a gente sofre, o brasileiro sofre, pessoas pobres que são as mais afetadas, sofrem uma inflação que vai de 1 a 2 dígitos. Aí agora coloca na cabeça a gente indo para 20, porque a Argentina, antes da pandemia, estava com inflação de 20, 30. Então assim,
com as medidas radicais ali do Alberto Fernandes, foi de uma forma exponencial. Então, tá muito perto do precipício o tempo todo. E aí meu questionamento fica, a gente vai ficar brincando do lado do precipício pro negócio, sabe? Porque eu tô explicando isso porque tem muitas pessoas que defendem o aumento de gasto público. Tem muitas pessoas que defendem a derrubada do teto de gastos. E a conta não fecha. Se sua conta não fecha no seu orçamento familiar, se você gasta mais do que você ganha, não fecha, imagina para um governo. E a pior notícia de todas é que é um grupo de pessoas usando o seu dinheiro, decidindo pela sua vida todo santo dia. E a maioria dos brasileiros não percebe o quanto que empobrece com esse tipo de medida. Para mim era tão óbvio que esse seria o plano, eu vim falando sobre isso durante o ano todo, não apenas pelas declarações do Lula, se bem que durante a campanha ele foi bem contido e não revelar todas as suas intenções, conseguiu angariar apoio de muita gente, alguns até liberais, com várias aspas do lado. Mas o fato é que o caminho que eles gostariam de seguir estava dado. Para mim isso era claro. E agora vendo as declarações depois da vitória, depois de assumir o governo, a formação do ministério, os planos, é exatamente a cartilha da Dilma, é uma reedição de tudo. E não é apenas a cartilha da Dilma, é a cartilha do Lula, do PT e dos seus assessores econômicos que embasa o plano de governo. E é o que até em preparação para essa nossa conversa, eu lembrei de um livro que é argentino, não esqueci o nome do autor agora, mas é um livro econômico que fala sobre o populismo macroeconômico. E aí tem os pilares do populismo macroeconômico. Todos que a Argentina seguiu com o kirchnerismo, que a gente seguiu com Dilma, Estado cada vez mais presente, estatizante, investimento público, controle do câmbio, expansão fiscal, déficit fiscal, gasto é vida. É mais do mesmo. Crédito subsidiado por bancos públicos é a mesma coisa que a gente viu com Dilma e estamos vendo agora. Essa é a primeira parte, o receituário econômico. Porém, da mesma forma como o Macri tem as suas ideias, mas vai ter dificuldade de implementá-las na totalidade ou qualquer uma delas, o plano de governo do PT também vai enfrentar alguma rejeição, algum obstáculo para ser implementado na prática. Então, felizmente, eu estou vendo que no lado econômico está havendo algum contrapeso do lado do Congresso, da opinião pública, até mesmo do STF. A gente viu o marco do saneamento. Excelente, absolutamente necessário para todos os brasileiros. E aí o Lula passou aquela medida com, acho que foi 2 artigos que ele estava removendo, um grande retrocesso, ia praticamente minar o marco do saneamento e o Congresso derrubou, felizmente. Então, está havendo um contrapeso na parte econômica do Congresso, onde eu acho que não vai haver um contrapeso, na parte mais política, não econômica, de cerceamento de liberdades individuais, na questão da liberdade de expressão, nas redes sociais, internet. Aí me parece haver um consenso maior entre toda a classe política, executivo, judiciário, legislativo. Mas no campo econômico, eu vejo muito menos adesão a essas ideias. Por exemplo, a autonomia do Banco Central. O Lula fala sobre isso toda vez que pega o microfone. E é uma ideia que nem sequer é debatida. Ninguém nem fala isso porque é sacramentado, esqueçam. A autonomia do Banco Central foi passada, é necessária, a gente não vai tocar nesse assunto. E o Lula já se deu conta. Mas a autonomia também não é uma blindagem total da interferência política. Vocês lembraram que ano que vem temos, sim, Exatamente, o fim do mandato Roberto Campos Neto, 31 de dezembro. Já temos possivelmente um candidato a substituí-lo, Gabriel Galípolo, que foi indicado para a diretoria de política monetária. E durante o mandato do Lula, ele vai conseguir nomear 8 dos 9 diretores do Banco Central. Então, digamos que até o fim do mandato, todos podem estar mais ou menos alinhados à heterodoxia do PT. É ruim, sem dúvida, e é um risco que a gente não pode menosprezar. Eu fico vendo da seguinte forma, eu fui fazendo anotações enquanto vocês falavam, né? Gasto é investimento, ou seja, eles querem gastar mais. Aí depois vem um novo arcabouço fiscal, que acaba com um teto de gastos, colocando agora, né, um novo teto ampliado. Então temos um pé direito mais alto agora no Brasil e um piso também. Se passar como foi proposto, você ter o gasto aumentando IPCA mais 0,6% ou 2,5%. Aí você vê, não é um aumento de gasto tão grande. Outro dia eu vi o Mansueto falando de uma média de aumento de gasto aqui no Brasil durante a época de Plano Real em IPCA mais 6%.
Então não é tão ruim quanto já foi lá atrás. Inclusive, no ano passado, como você tem o teto com vários puxadinhos, né, o gasto aumentou IPCA mais 3, algo assim. Então seria menos do que tivemos no ano passado. Só que se quer gastar mais e tem uma parte fixa, um limite, então deixa o IPCA correr solto. Aí tem a questão de que queriam rever as metas de inflação, aumentando essas metas. E não é aumentar a meta para falar, não, só queremos aumentar, mas vai ficar mais baixa. É aumentar para poder deixar a inflação mais alta, para poder gastar mais. Em 2024, troca do presidente do Banco Central. E se fosse alguém alinhado com o governo agora, a queda da Selic estaria acontecendo há muito mais tempo. Não teria a manutenção da Selic no patamar atual até você ancorar expectativas inflacionárias. Não, já estaria caindo e muito provavelmente se a gente tem uma inflação mais alta, juros mais baixos, uma situação política que está indicando que, olha, o governo vai passar a gastar mais e se não conseguir fonte de arrecadação de dívida pública vai ter que aumentar, né, uma dívida que está em mais ou menos uns 78% do PIB, né, daqui a pouco pode estar muito maior do que isso, a tendência é o câmbio desvalorizar, ou seja, o dólar valorizar contra o real. Eu fico imaginando que a gente está num intervalo muito bom para começar a colocar algum dinheiro lá fora.